Amém, Douglas. Bênção, grande privilégio, alegria, assim, sem medida, gratidão da nossa casa, nossos filhos, né? Em casa são 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Então, eu estou até me preparando para escrever um livro sobre TPM. Porque enquanto as mulheres têm uma por mês, eu tinha uma por semana lá em casa, que eram 5 mulheres em casa. Você sabia o que é um ato da misericórdia de Deus? Muita mulher aqui não sabe disso. Mas quando várias mulheres habitam o mesmo ambiente, pela graça de Deus, elas vão alinhando a menstruação para aí poder ter TPM tudo mais ou menos na mesma semana, porque aí já pensou aquilo estendido, né? Brincadeira, né, bem? Eu queria apresentar para vocês a mulher mais crente, mais ousada, irresponsável e doida aqui nesse ambiente, que é a Alana. Nós estamos juntos há 38 anos e é um privilégio, uma mulher com uma história tremenda no Senhor, uma mãe de muitos filhos, um ventre fértil. E é uma gratidão muito grande a gente poder estar aqui junto como casa, ser abençoado por esse ministério. Esse ministério abençoa profundamente a nossa casa, nossos filhos, são referência lá para nós. Então, estar aqui é um testemunho, antes de tudo, de gratidão. A gente está aqui em gratidão por tudo. Quero apresentar também o João Martins e a Isabel. São amigos de mais de 35 anos. A gente caminha juntos, vem diretamente de Portugal, estão lá em Lisboa. São pastores da Casa da Cidade, depois você entra lá na internet para se informar. Tenho certeza que a presença do João Martins aqui com a Isabel é um momento providenciado por Deus de celebração, de um relacionamento que vai frutificar ainda muito essa relação nossa. É um privilégio trazer um amigo aqui para colocar na mesma mesa e, sem dúvida, a gente compartilhar o pão juntos. E, na medida que a gente participa do mesmo pão, a gente se torna o mesmo pão. Amém, amados? Nós somos um só pão. Amém? Não somos um só pão, nós somos um só pão. Amém? Negativo de ser só pão. E também apresentar o Mateus, amigo, filho, companheiro, conselheiro, ouvidor. Ultimamente o Mateus tem sido meu ouvidor. E uma alegria ele estar aqui, também de forma assim bem profética, trazer ele para o relacionamento aqui com os irmãos e celebrar uma aliança aqui com a liderança jovem do ministério. A gente está trazendo aqui, nós escrevemos, não é bem escrever um livro, isso aqui é um registro, DNA e propósito, é um registro testemunhal daquilo que é a nossa vivência de igreja. Você vai ver aqui que é muito mais um testemunho daquilo que a gente vive como igreja, de forma orgânica, alguns princípios e valores que a gente pratica quanto comunidade e ministério, como vocação. Então, está lá disponível, quem tiver interesse depois pode passar lá, tá bom? Graças a Deus. É o seguinte, eu sou engenheiro civil por formação, tá? E na engenharia civil, eu aprendi a muito custo a condição essencial das fundações. Jesus diz que o sábio construtor não é o empreendedor que constrói rápido, nem mais barato, nem mais fácil. É aquele que fundamenta bem os processos. Então, quando Jesus está falando da diferença entre o sábio, presta atenção nisso aqui. Quando ele está falando da diferença entre o sábio e o tolo, ele não está falando da competência. Sabedoria e tolice não tem nada a ver com inteligência nem habilidade. Nem toda pessoa inteligente é sábia. Nem toda pessoa inapta é tola. Amém? Não misturem as coisas. Aliás, o Lúcifer só é capeta porque é inteligente. Senão não virava o Satanás nunca.
entendeu? Não virava o que ele virou aí como o Satanás. Aliás, ele era o ISO 9000 do céu. Está na Bíblia. Você sabia disso, não? Lúcifer era o ISO 9000. Ele era o padrão executivo. Então, ele era o sinete da perfeição. Tudo aquilo que os anjos faziam tinha que passar na mesa do Lúcifer para ele dar o carimbo de aceite. É ele que dizia que aquilo estava nos padrões celestiais. Ele era o sinete da perfeição. Se não passasse no padrão de qualidade dele, era reprovado, tinha que começar tudo de novo. Foi daí que ele achou que, por fazer a coisa certa, bem feita, ele era merecedor de reconhecimento. Então ele não virou Lúcifer, o Lúcifer não virou Satanás por falta de competência ou por inabilidade. É porque se achou comércio no coração dele. Ele impôs à sua competência um preço. Ele precificou o seu trabalho. E isso era uma esperteza. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Ele achou que ele podia precificar o desempenho. Então, isso é a tolice. Por isso que, quando Jesus está falando de sabedoria e tolice, ele está falando do cara que constrói na pedra, na rocha, e o cara que constrói na areia. Construir na areia é uma esperteza comercial. Porque quem constrói na areia gasta menos tempo, menos recurso e menos esforço. Então, construir na areia é uma sacada inteligente de mercado, até porque você entrega um produto perecível, e quem compra uma casa feita na areia vai ter que comprar de novo, gera uma dependência comercial. Então, tem muita gente construindo o ministério e a vida pelo caminho mais rápido, mais fácil e menos oneroso, porque não quer viver os processos. Quer chegar ao resultado de maneira inteligente. A sabedoria está em você estabelecer bons fundamentos. Quando eu fui fazer faculdade de engenharia, eu não gostei da matéria de fundações. E aí tinha fundações 1 e fundações 2. Eu olhei para aquilo e falei assim, se um dia eu terminar a faculdade, eu nunca vou trabalhar com fundações. Porque eu achava aquilo lambão. Você tem a expressão que lambão? Ficar furando buraco, barro, que negócio, entendeu? E aí eu olhei para aquilo e falei, não, isso não é minha praia, não. Como eu não gostei da matéria, foi a única matéria que eu repeti na faculdade. Aí eu fiz fundações 1 2 vezes e fiz fundação 2 vezes. Eu fiz fundação 4. Entendeu? Eu graduei em fundações. E aí, quando eu terminei, eu vi que não tinha jeito de construir sem fundamentos. Por isso que a palavra de Deus fala, o construtor, ele está falando de qualquer processo construtivo. Como aqui a gente está com a comunidade que está estabelecendo os seus fundamentos, é essencial a gente entender isso. Amém? Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Grava isso. Se você não receber mais nada, você segura essa aí e medita. É o seguinte, geralmente, os processos fracassam porque estava dando certo e não porque estava dando errado. O fracasso, o colapso do empreendimento está mais associado ao sucesso do que ao fracasso. Por quê? Porque o sucesso traz mais pressão sobre o processo do que o fracasso. O fracasso alivia a pressão. O sucesso aumenta a pressão. Por isso que, quando o cara usa de esperteza e pula a fase da fundação, ele tem um resultado mais rápido e sustentável. E aí ele colapsa no sucesso. Então, tem muito casamento que entrou em colapso porque estava dando certo. Às vezes você achou que o seu casamento não deu certo porque você casou com a pessoa errada, e não. Se você tivesse casado com a pessoa, talvez fosse a pessoa errada, você nem casava. Então, aí, o que acontece? Uma coisa que está dando certo, ela vai atraindo pressão sobre si.
Amém, amado? Vou explicar isso mais fácil. Se você vai construir um prédio de 10 pavimentos e economiza na fundação e faz fundação só para 5, se o seu projeto, por algum motivo, parar no 3º piso, você nunca vai entrar em colapso. Amém? Mas se ele continuar dando certo, e você passar do 5º, 6º, 7º, quando você atingir o máximo do seu projeto, que seria 10, ele colapsa. Porque aumentou pressão. Por isso que eu falo, você não quer ter pressão na vida? Dá errado. Ninguém incomoda quem deu errado. Pelo contrário, você vê uma pessoa que deu errado na rua, você vai lá para ajudar. Você não vai pedir favor para quem deu errado. Você pede dinheiro emprestado para quem deu errado? Você pede comida para quem deu errado? Não. Vida sossegada é quem deu errado. Todo mundo está pensando em ajudar quem deu errado. Mas basta você dar certo um pouquinho, já aparece alguém pedindo dinheiro, um cunhado querendo morar em casa, um parente que adoece, eu sei que vai ajudar. Ou você liga de madrugada para pedir ajuda para quem deu errado. Então só é incomodar de madrugada quem deu certo. Aí é pressão. Glória a Deus, amado. Então, é preciso fundamentar bem aquilo que vai dar certo, porque senão o sucesso pode produzir o quê? O colapso. Porque não estava preparado para a pressão. Por que eu estou contando essa história? Porque nós vamos estar juntos aqui 4 vezes. Nós tivemos um primeiro momento, compartilhamos, e agora nós não vamos falar a mesma coisa mais uma vez. Nós vamos falar mais da mesma coisa. Amém? Por que falar mais da mesma coisa? Porque quando você vai fazer uma fundação, você tem que bater na estaca, no mesmo lugar, várias vezes, até ela não ter recalque. Os crentes hoje não estão sabendo meditar. Porque eles não pensam várias vezes sobre a mesma coisa. Eles querem pensar várias coisas pouca vez. Então tem gente hoje que está cheio de várias ideias e não tem consistência de nenhuma. Porque ele não aprendeu a pensar sobre o mesmo pensamento várias vezes até aquilo não ter recalque. Então no processo construtivo você tem que bater, 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 bater. E aí você nunca bate no mesmo lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque pode ser na mesma área, mas a estaca já está em um lugar diferente. Então você está sempre batendo na mesma área, numa posição diferente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, quando não tem mais recalque, você bate mais uma, 2. Tanto é que uma estaca, quando ela finalmente encontra o seu lugar de apoio, você pode cortar um pedaço da cabeça que não presta para mais nada. Amém, irmão? Então tem que ter uma parte aqui da nossa cabeça que a gente queimou só para aprender, sem preguiça, batendo no mesmo lugar. Então a gente vai compartilhar aqui hoje sobre vocação profética. A vocação profética dessa comunidade Jesuscope, plantada e gerada aqui em Bragança Paulista. Porque quando a gente entendeu o privilégio de vir aqui compartilhar com vocês, a gente não pensou em trazer uma mensagem, uma pregação. É um aniversário, é um momento de reflexão, de aprofundamento das convicções, do entendimento, dos conceitos, de fundamentação da cultura. Então eu quero trazer um testemunho. E aquilo que eu vou compartilhar com vocês, talvez não vai parecer novo, e nem pode, porque eu não quero trazer aqui uma novidade. Eu quero trazer algo que seja novo. O que tem a diferença entre a novidade e o novo? O novo é aquilo que não se corrompe, é aquilo que não muda, é aquilo que não perde as suas características. Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso que Deus é sempre novo. Deus não é novo porque Ele é uma novidade. Deus é novo porque Ele não se corrompe, Ele não muda. Então na vida a gente não tem que querer mudança, a gente tem que querer transformação, para que o novo se renove na sua expressão, mas não mude na sua natureza. Amém? Amém, amados?
Então nós não podemos estar à procura de novidade, nós temos que estar à procura de quê? De transformação como uma expressão cada vez mais intensa, autêntica e plena daquilo que sempre foi e continuará sendo. Então eu sou transformado nisso. Glória a Deus. Então a gente está aqui para ser o amém. Por isso vocês têm um sim de Deus, e a nossa oração foi o que ao vir aqui, não estivéssemos trazendo uma novidade, mas estivéssemos trazendo um testemunho novo, renovado, transformador daquilo que já é, para que o nosso amém, associado ao sim de vocês, estabeleça, materialize e testemunhe a verdade eterna a respeito desse ministério. É uma entrega. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, que andem, caminhem de maneira digna da vossa vocação, a vocação que vocês receberam. Que vocês sejam plenamente, completamente, absolutamente humildes, dóceis, mansos e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, empenhando todo o esforço na preservação da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Antes de meditar sobre isso, eu quero compartilhar mais um pouco sobre o que nós estamos chamando aqui de vocação profética, porque ele está dizendo aqui, andar de modo digno da vossa vocação. O que é esse andar de modo digno da vocação? É caminhar no tempo, na expressão cada vez mais coerente, compatível, autêntica daquilo que é a minha natureza a ser expressa nessa identidade. Então, segundo a natureza de Deus, Ele deu a cada um de nós uma expressão, uma forma. Então, eu tenho uma essência da virtude de Deus, as promessas de Deus são para que nós sejamos participantes da sua natureza, e participantes da sua natureza, o Espírito Santo vai revelando a nós as formas, nós vamos sendo transformados conforme essa natureza, de modo que essa natureza possa ser conhecida, manifesta, revelada nas várias formas, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida através de nós. Esse é o ministério profético. Então o ministério profético não é a anunciação de um futuro, é a revelação do eterno. Então, quando Deus faz uma revelação profética, Ele está manifestando o eterno e não antecipando o futuro. Como a revelação profética se cumpre no caminhar, tempo, espaço, eu estou me deslocando no tempo, amém? Escatologicamente, Cristo é o nosso alfa e o nosso ômega. Presta atenção à confusão que o capeta criou na nossa cabeça. O diabo, deixa Deus ministrar o seu coração para você entender o que é a vocação profética. E por que muito profeta, por não entender a natureza da vocação, ele se confunde. Boa parte dos profetas entraram em processo depressivo. Por quê? Porque quando Deus dava a revelação, Ele confundia aquilo com o ideal. Então nós temos a tendência carnal, humana, caída, de confundir uma revelação do eterno com o ideal de futuro. Por que muita gente se desaponta com a igreja? Porque faz da sua comunidade um ideal de futuro e não uma expressão de eterno. Como ideal de futuro, talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. Então muita gente faz das suas relações, por exemplo, eu poderia transformar minha relação com a Lana num ideal de futuro. E aí eu transmito para ela minhas expectativas de bênção futura. E aí eu entro na minha relação com ela na expectativa do que o nosso casamento pode ser. E não do que ele tem a responsabilidade de revelar. Aí você pode entrar no casamento pensando na mulher que você pode ter para te fazer feliz. E não o homem que você foi chamado para ser, para inspirar a vida dela. Amém, amados?
De modo que não é nunca a bênção que Deus me dará. É a forma como que Deus já me abençoou para eu ser a materialidade do eterno. Amém? Por isso que é o caminhar. E aí o que acontecia com os profetas? Muitos deles, porque como o eterno se revela no tempo, ele tinha tendência de confundir isso com o futuro. E aí a palavra de Deus diz que por isso que Deus não abomina. Deus abomina quem? O adivinhador, o prognosticador. Então, profecia não tem nada a ver com prever o futuro ou antecipar o amanhã. Até porque Deus diz para a gente não andar ansioso com o dia de amanhã. O que o capeta fez? O diabo não tirou Deus da nossa vida. Ele só colocou Deus no fim. Aí nós perdemos senso de origem. Na medida em que Deus deixou de ser a nossa origem como Pai e passou a ser o nosso divino expectado, então nós temos expectativa do divino sem ter convicção de paternidade. Nós estamos à espera do que Deus pode fazer e não conhecemos o que o Pai já fez. Então nós esperamos mais poder do que assumimos a autoridade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente lê a Bíblia achando que a Bíblia é para nos prometer promessas futuras. Não, a Bíblia é para revelar promessas eternas para que eu possa cumprir minha vocação de filho e não para que eu seja recompensado no meu esforço de servo. Então, quando ele tirou Deus da origem, nós ficamos sem pai, nós ficamos órfãos. Por isso, presta atenção que isso aqui é grave. Por isso que Jesus na cruz, ele tem que fazer a ruptura do divino para trazer a revelação do paterno. E aí Jesus diz assim: Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então nós só vamos ter uma espiritualidade saudável e profética se a gente for desapontado com a expectativa divina para ser totalmente submisso à vontade paterna. De modo que a igreja não é lugar para buscar o poder do divino, mas é o lugar para conhecer a vontade do Pai. Isso é o profético. Então o profeta não era representante de poder. Ele era expressão de autoridade. Amém? Então a revelação profética não se cumpre no que o profeta diz. A revelação profética se cumpre na pessoa que ele se torna. Então o maior encargo do profeta é ele não se corromper na medida em que aquilo que ele diz muitas vezes não está sendo nem ouvido. Glória a Deus, amado. Ou ainda não está acontecendo. Então nós não estamos aqui para fazer a igreja que a gente gostaria de ter. Nós estamos aqui para ser a igreja que nós fomos chamados para ser. E como a gente não tem dúvida do que essa igreja já é, a gente entrega para ela todo esforço sem ter nenhum tipo de expectativa que pode nos levar a desanimar. Porque o que desanima a gente, amado, não é o esforço, nem a resistência, nem o cansaço, é a frustração. Por isso que Paulo diz, perplexos, mas não desanimados. Amém? Então o que desanima a gente é a expectativa. Mas como agora eu não tenho expectativa nem de Deus, porque eu conheço Ele como Pai, eu posso dizer para Ele, falar assim, Deus, como Deus eu podia até dizer que se eu mandasse o seu poder, eu não tinha que passar pelo que eu estou passando. Mas faz o seguinte, vamos ficar no que já está combinado? Ou seja, eu não quero nenhuma intervenção de poder que venha comprometer o quê? A expressão da vontade. Glória a Deus. Amém, amados? Por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele não vem em poder. Jesus no mundo, ele tinha menos poder do que o menor anjo e demônio na terra. Jesus tinha menos poder do que o demônio mais reba que tinha aqui na terra. Porque ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque quando ele repreendia um demônio, ele não falava em poder, ele falava em
autoridade. Porque quem tem que ter poder é servo, porque filho tem autoridade. Então o filho não trabalha numa relação de poder. Filho trabalha numa relação de quê? Autoridade. Por isso ele podia se esvaziar de poder, porque ele veio manifestar a autoridade do filho e não o poder de um servo. Então ele era um servo, ele era um filho, fazendo o trabalho de um servo, portanto com autoridade, em vez de ser um servo, através do seu trabalho, querendo ser reconhecido como filho. Vou falar devagar. Ele é um filho, fazendo o trabalho de um servo, portanto com autoridade, mas não era um servo querendo alcançar status de filho através da prestação de um serviço. Amém? Porque ele tinha noção de quê? De origem. Então, o profético não é a expectativa do futuro. O profético é a convicção da origem. Então, quando Deus te revela o profético, Ele revela o que já é, para você ter paz e autoridade. Glória a Deus, amados. Aleluia. Quando eu era menino, eu gostava muito de gibi. Você não sabe o que é gibi, porque hoje é história em quadrinhos, aqueles super-heróis, aqueles heróis Marvel, eu sabia aquilo tudo. Eu tinha uma coleção tão grande que eu montei um sebo. Livro, eu li até lista telefônica. Mas eu tinha um critério. Toda vez que eu ia comprar um gibi ou um livro, eu ia lá na última página e via como é que terminava. Porque eu não ia gastar meu tempo nem meu dinheiro numa história que termina mal. Aí eu tinha certeza que aquilo acabou. Vou começar. Amém? Sem nenhuma expectativa, cheio de convicção. Aquilo é uma leitura fantástica. Então, por isso que Deus já deu um livro para você, onde já está. Toda hora que você estiver ansioso, meu Deus, como é que vai ser a igreja de Jesuscope? Calma, vai lá e vê como é que termina. Amém? Bota a trabalhar, companheiro. Entendeu? Opa, zero ansiedade, bota para trabalhar. Glória a Deus. Então agora vamos voltar para o texto. A gente já falou um pouco sobre vocação profética na primeira reunião. Vamos continuar batendo nessa estaca e depois você acompanha as 4 reuniões, que nós vamos falar mais. Né? Como é que o diabo, onde é que ele subtrai a esperança da sociedade? Ele mata os profetas e transforma os profetas em prognosticadores, prestadores de serviço para a curiosidade dos carentes. Nossos profetas, especialmente jovens, estão se tornando prestadores de serviços para a satisfação dos carentes. Eles não estão sendo estimulados a cumprir uma vocação, mas a suprir uma necessidade. Boa parte dos nossos jovens hoje não são ensinados a pensar, eles são treinados a executar. Já faz muito tempo que as nossas universidades não formam pensadores, formam executores. Nossas universidades se transformaram em centros superiores de qualificação de mão de obra, onde as pessoas são treinadas a comprar a própria alforria de acordo com o seu desempenho. Escravos de mente, qualificados. E aí nós estamos matando quem? Os profetas. E aí Paulo diz o quê? Então, eu, o prisioneiro no Senhor. Por que ele está dizendo prisioneiro no Senhor? Porque ele não está aprisionado. Quando Paulo fala, eu sou prisioneiro do senhorio, eu sou prisioneiro dessa vontade, porque ele não está aprisionado. Ele está geneticamente ligado. Então é uma ligação de natureza. Cristo não é meu Salvador para se tornar eventualmente meu Senhor.
Cristo é meu Senhor e, sendo Senhor, Ele salva. Então, Deus, presta atenção nisso aqui, Deus nunca prometeu salvação. Deus prometeu fidelidade ao cumprimento da sua vontade. Quem aparece prometendo salvação é o capeta. Toda vez que tem uma situação de aperto, o capeta vem e aparece o quê? Por que o senhor não se salva? Por que o senhor não salva o senhor e a nós mesmos? Jesus está lá no deserto, por que você não transforma pedra em pão? Por que você não faz uma liturgia para te dar poder? Por que você não pede para Deus te salvar dessa situação? Então o diabo está sempre aparecendo com promessas de quê? Salvação. E Deus está sempre aparecendo com promessas de quê? Propósito, desígnio, vontade, natureza, destino, eternidade. Então Deus, usando da fidelidade ao propósito, Ele salva aqueles que Ele destinou. Então Deus está salvando para que eu cumpra o propósito. De modo que a salvação não é algo em si. Se não cumpre o propósito. Então a salvação é um ato da fidelidade de Deus, para que eu possa ser reconciliado ao propósito eterno de ser a encarnação profética da sua vontade. De modo que a vocação profética não é o que eu faço para salvar, é o que eu revelo como instrumento e inspiração de salvação. Então a igreja não salva fazendo, a igreja salva inspirando as pessoas a se tornarem pessoas como nós, verdadeiros filhos de Deus. De modo que quem vê um filho, vê o pai que o enviou, e agora ele não está mais perdido na sua própria vontade, porque ele sabe qual é a vontade de Deus para todo homem e toda mulher. Amém, amados? É luz, para que as pessoas vejam e conheçam. Quem vê um filho, vai ver o pai que o enviou. Amém? Não tem nada na água não, viu, amados? É só o desequilíbrio aí. Que é tanto álcool hoje para todo lugar, que tem hora que o povo até confunde. Amém? Então, por isso que ele está dizendo, eu sou prisioneiro, eu estou ligado. Ou seja, é quem eu sou. Então, a vocação profética é formar a pessoa. Porque esse é o propósito. Deus diz, façamos o homem, façamos esse humano ser que seja a imagem, expressão encarnada, materializada de quem nós somos na virtude. Então a vocação profética não é alardear e propagar os atributos, mas é manifestar, encarnar, materializar as virtudes. A vocação profética não é fazer menção do poder, é ser o testemunho da virtude. Por isso que o Elias teve uma grande expressão de poder e não transformou, apesar de ter causado uma grande mudança. Do dia para a noite tinha 300 profetas de Baal a menos, mas tinha mais raiva do que tinha antes. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? A forma como a igreja está alardeando o seu poder está mudando o nosso país, mas está tornando ele pior. Porque hoje nós temos mais raiva do que tinha antes, apesar de todo o espaço que a gente ocupa. Então hoje nós temos mais massa evangélica circulante e menos misericórdia. E mais direito. Porque temos uma expectativa de futuro. A igreja hoje quer reivindicar o direito de fazer o que está fazendo no futuro, em vez de exercer a autoridade de quem ela é agora. Matamos os profetas. Estão me entendendo isso, amados? Então eu estou aprisionado, é a minha natureza, é um código genético. Se alguém perguntar assim, por que você ama? Eu falo, por que eu amo? Porque eu não sei ser diferente. Por que você está trabalhando desse jeito? Porque eu não sei ser outra coisa. É uma natureza.
Então, eu não preciso nem gostar para amar. Aliás, quanto menos eu gosto, parece que mais eu amo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Porque contrário de amor não é ódio, é gostar muito. Então, quando eu não quero amar, eu gosto muito. E é por isso que eu vou acabar sentindo ódio, porque eu vou ter ódio daquilo que eu gostava muito e agora não é a coisa que eu gosto. Então eu me desaponto com aquilo que eu gosto e passo a ter raiva daquilo que eu gostava e agora não é mais do jeito que eu gosto. Porque eu tinha uma expectativa. Gostar muito é satisfazer uma carência, por isso você gosta. E você gosta tanto, igual você gosta de uma macarronada, você gosta de um suco gelado, você gosta da sua namorada. Porque nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, o amor que nós estamos chamando de amor é aquilo que satisfaz nossa carência e não aquilo que transforma nossa consciência. Aí nós estamos aprisionados ao ventre, em vez de sermos prisioneiros de consciência. Glória a Deus, amados. E aí você tem raiva porque você está desapontado. Você está desapontado porque você tinha uma expectativa. Você tinha uma expectativa porque você é presunçoso. E você é presunçoso porque você era orgulhoso. Então o orgulho me leva a uma presunção de direito. A presunção de direito me obriga a ter uma expectativa. Então o orgulho é a véspera da presunção. A presunção a véspera da expectativa. A expectativa a véspera do desapontamento. O desapontamento a véspera da amargura. Um profeta amargurado, presta atenção no que está acontecendo com os nossos profetas jovens. Um profeta amargurado não perde o dom, porque os dons são irrevogáveis. Então ele continua tendo a percepção, ele continua tendo a capacidade de diagnóstico. Então quando um profeta fala, mesmo que ele esteja caído, ele não mente. Porque ele é capaz de profetizar sem amor. Porque ele está na atribuição do quê? Do dom. Mas porque ele está amargurado, agora ele não profetiza como quem encarna a virtude. Ele profetiza como quem percebe e denuncia o problema. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então ele não é mais profeta, ele é um crítico. E se o crítico não for curado, ele agora não só denuncia o problema como se não fosse responsabilidade dele, como ele não acredita mais que aquilo tem conserto. Então ele vira um cético. Então, um profeta corrompido de amargura se torna um crítico. Um crítico adoecido de amargura se torna um cético. E um cético corrompido de amargura se torna um cínico. Agora ele começa a torcer para tudo dar errado só para provar que quem estava certo era ele. Alguns dos nossos maiores expoentes proféticos se tornaram críticos. Outros jovens, há muitos profetas jovens que já se tornaram céticos. Não acreditam. E alguns já estão se tornando cínicos. Estão doidos para ver o circo pegar fogo só para dizer que quem tinha razão era ele. Ó Jerusalém que matas os profetas. Porque isso é profecia sem a essência, sem eu estar ligado, vinculado em amor. Então ele diz, eu sou prisioneiro disso, de amor. E ele diz então o quê? Como eu sou prisioneiro disso, eu estou rogando a vocês. Esse rogo não é uma sugestão, não é um pedido, é uma orientação. Rogar quer dizer que eu não tenho escolha, eu tenho que tomar uma decisão. Escolha implica alternativa para um resultado igual. Escolha implica decisão em direções absolutamente opostas. Eu até citei um caso, vou repetir. O cara estava no avião, a aeromoça perguntou para ele, o senhor vai jantar? Ele falou assim, quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Porque ele perguntou como quem tem o quê? Alternativa para a escolha, peixe, carne ou frango. Mas ela respondeu como quem tem que tomar uma decisão. Quando Paulo está falando rogo, é porque eu tenho que tomar uma decisão, e não como quem tem a opção de uma alternativa. Nós não temos alternativa, nós temos que tomar uma decisão, porque estamos vinculados. E ele diz então,
A decisão de quê? De andar, caminhar, evoluir, desenvolver, transformar, de modo que o tempo revele de mim uma expressão cada vez mais intensa da pessoa que eu já sou, de modo que hoje eu sou 100%, amanhã eu sou o quê? 100% no entendimento ainda melhor, e amanhã eu sou 100%, então eu não sou 10%, 30%, 40%, não, a semente é 100%. Aí ela germina, 100%. Aí ela é árvore, 100%. Aí ela é fruto, 100%. Porque ela tem 100% de compromisso com a revelação que já se mostrou. Então Jesus, ele era guiado pelo Espírito. Isso quer dizer que ele não sabia tudo, mas ele tinha 100% de compromisso com o que já estava revelado. Você já imaginou Jesus com 3 meses de idade, sabendo tudo? Ia ser o maior constrangimento ele mamar no peito da Maria. Você já pensou o desgaste? Pensa Jesus com 4 meses de idade, Maria trocando a fralda dele. O constrangimento, uma toalhinha, lavar, limpar. Não, amado, Jesus era 100% uma criança de 3 meses. Agora você vê o choque. Depois ele é 100% um homem de 12 anos. E nós estamos tão distantes dessa realidade, que nós achamos que um homem de 12 anos ainda é uma criança, sendo que ele já ejacula, a mulher ovula, ele já pode ser pai e ela pode ser mãe. A adolescência é uma coisa criada pelo mundo ocidental. Nas culturas primitivas, o cara era criança e adulto jovem. Agora hoje nós temos adolescente de 40 anos, mas gente xoxa, gente que não anda de maneira compatível, digna, intensa, plena. Por quê? Porque ainda está alimentado das suas carências. Então por isso que ele fala, ande de maneira plena, absoluta, cheia, completa. Um povo que não lida com as suas carências, um povo que não fica montando igreja para satisfazer seus apetites, mas para cumprir o seu propósito. Nós não temos que continuar produzindo culto para quem consegue viver sem culto bom. Nós podemos usar nossa capacidade criativa para produzir mais coisas do que simplesmente entretenimento para quem não precisa. Eu vou explicar isso melhor. Imagina que a gente colocasse aqui na frente de todo mundo agora um quadro pintado de Jesus curando um paralítico. Lembra da cena? Ou um cego. Seja honesto. Você já deve ter mais ou menos aí uns 3 anos. Vamos supor que você converteu junto com a igreja aqui. 4 anos de convertido. Se eu colocar um quadro aqui com Jesus curando um cego, Jesus e um cego sendo curado, seja honesto, com quem você se identifica no quadro? Seja honesto, irmão. Depois de 4 anos, nós ainda somos povo à procura de salvação. Nós ainda somos cego pedindo para ser curado. E não o Cristo oferecendo cura. O cego, amados, é o nosso estágio sem revelação. O Cristo é a nossa inspiração profética. Nós não fomos salvos para continuar cego em busca de salvação. Nós somos salvos para cumprir o propósito. E o propósito é que a gente se torne uma expressão plena de quem Cristo é. Nós não fomos salvos para continuar querendo ser abençoados. Nós fomos salvos para nos tornarmos abençoadores. Nós não somos as pessoas que foram salvas para continuar aqui consumindo o recurso de quem foi abençoado para produzir recursos para a cidade. As verdadeiras ovelhas não estão vindo no culto. Jesus, quando olha para a cidade, ele diz assim, ó, as ovelhas mesmo não estão vindo no culto, não, e estão lá sem pastor. Porque os pastores continuam se reunindo como se fossem ovelhas. Então nós estamos drenando
os pastores da cidade, fazendo eles pensar como se ainda fossem ovelhas. E com isso a gente matou o referencial quê? Profético. Bom, aí ele diz que esse cumprimento profético vai se dar nessa caminhada em que agora nós vamos com humildade, bondade, mansidão, paciência, longanimidade, suporte uns aos outros. A gente tratou um pouco lá na primeira reunião, você vai lá e procura lá o que é esse processo de humildade, bondade, mansidão, mas para a gente poder concluir o seguinte, que essa vocação profética é a vocação de dar suporte, de dar condição ao outro. Essa palavra suportando aqui é a mesma palavra do bear, o bear fruit, o bear uma criança. Em inglês é a mãe que dá suporte para que o filho seja formado e venha à luz. A árvore, a partir da semente, dá o suporte para que o fruto ecloda. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Até o irmão participou da mensagem na primeira reunião, foi lá na casa dele buscar um rolamento para me trazer de presente. Legal, né? Isso aqui é um ball bearing, suporte. Essas bolinhas, que são os balls, dão uma estrutura de mobilidade e sustentação. Então, isso aqui é um ponto de apoio não estático e que potencializa o movimento e não impede. Então, é isso que ele está falando. Nós temos que ser uma estrutura de suporte de tal maneira que na nossa mobilidade, na nossa intensidade, na nossa liberdade, a gente potencializa o outro e não exaure o outro. Por isso que é bom que os irmãos estejam em comunhão, porque aí Deus ordena a bênção para a vida. O povo acha que estar em comunhão é o lugar onde Deus vai mandar a bênção. Não, a comunhão é o lugar onde Deus vai fazer a bênção encontrar o seu sentido. E o sentido da bênção não é eu buscar ser abençoado. Eu, enfim, na comunhão, entregar suporte de bênção para que o outro se torne aquilo que ele foi feito para ser. E aí a bênção encontra o seu destino. Então, a igreja não é lugar de ser abençoado, é lugar de abençoar. Igreja não é lugar de buscar poder, é lugar de encontrar a vontade. E a vontade aqui, a bênção que está na minha vida não é minha. A bênção que está na minha vida foi depositada, a sua bênção foi depositada em mim. E a minha foi depositada em você, para que a gente seja suporte um ao outro. E nesse processo dinâmico, a gente possa potencializar a revelação da natureza de Cristo, que é virtude, amor, bondade, benignidade. E não poder. Se a bênção fosse para o indivíduo, eu teria tido uma experiência de poder. Mas como a bênção é para a comunidade, é uma experiência de vontade. Então, toda a bênção da cidade está aqui. Então, nós só vamos ter uma cidade melhor se nós cumprirmos o nosso propósito de ser o ponto onde a cidade se potencializa. E não o ponto onde ela é exaurida. Então, nós não estamos aqui para exaurir os recursos da cidade para benefício da igreja. Nós estamos aqui para sacrificar as bênçãos que Deus depositou na igreja para cumprir o propósito delas na cidade. De modo que nós somos o ponto de potencialização, de evolução. Então, esse ponto, ele tem 3 características. Vou ser bem rápido, que depois você também pode vir lá, a gente não vai ficar. É o seguinte, para que esse ponto seja dinâmico, ele tem que ter o quê? Mobilidade. Ele não pode ser estático, ele não pode ser rígido. Ele tem que permitir movimento, ele tem que permitir deslocamento. Deixa Deus ministrar o seu coração. Atividade sem deslocamento é esforço que não realiza trabalho. Só existe trabalho se o esforço for acompanhado de movimento, de deslocamento. Porque trabalho é força vezes distância. Se você tirar o deslocamento, o esforço é nulo, não realiza trabalho, só exaure recursos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A igreja não pode ser um lugar onde o esforço é exaurido sem realizar trabalho. Por isso ela tem que ser um lugar onde o movimento é promovido e não inibido. Então a igreja é um ball bearing, porque ele é um ponto de esforço compartilhado na geração de processo. Então a mãe se esforça, ela entra em trabalho, ela geme, ela força dores para gerar uma pessoa e não para produzir um resultado. Se nós não estamos gerando pessoas,
nós estamos sendo ocupados com uma atividade infrutífera. Amém, amados? Então a igreja não é um local de reunião, é um lugar de encontro, onde a gente se encontra para potencializar, para gerar movimento, para tirar da inércia. Então tem que ter mobilidade, tem que ter intensidade, porque esse ponto aqui, ó, ele não pode ter lugares vazios, ele não pode ter nada frouxo, ele tem que ser intenso, uma força intensa, centrípeda. Qual a imagem de rolamento mais comum que você lembra lá da escola? O átomo. E o átomo só pode ser essa unidade. Todos nós somos formados de movimento. Essa mesa aqui, ó, ela tem aparência estática, mas natureza de movimento. Porque essa mesa que está aqui agora está num movimento acelerado. Se eu interromper esse movimento, quebrando a sua unidade centrípeta, eu vou provocar uma fissão atômica. Vai explodir a mesa, vai explodir a congregação de Zuscope, vai explodir Bragança Paulista e vai levar 1/3 do estado de São Paulo. Então, o que aconteceu lá, no Jardim do Éden? A primeira explosão atômica, porque alguém foi lá e quebrou essa ligação, feriu o processo de identidade, maculou a relação, colocou inimizade entre amigos íntimos. Então, se eu quiser cumprir o processo profético, eu tenho que trabalhar relações e vínculos fortes, porque a chapa vai ser quente e o processo vai ser tenso. Amém, amados? Nós vamos ser submetidos a esforços. E aí, uma vez que eu tenho mobilidade, intensidade centrípeta, eu posso ter expansão centrífuga. Porque se eu não tiver força de coesão, quando eu tentar expandir, isso vai ser uma ruptura, uma fissura, uma explosão, mas não vai ser uma multiplicação. Então eu estou trazendo essa palavra profética porque foi o que Deus colocou no nosso coração em relação à igreja de Zuscope. Deus levantou esse ministério numa vocação profética de ser suporte profético para essa nação. Para que profetas jovens, quem vão profetizar? Nossos filhos profetizarão. Eu sei que meu tempo está avançado, mas eu vou um minutinho só. Seguinte, é bom isso que a última reunião é boa, que você pode dar uma empurrada. É o seguinte, um profeta só é profeta até 50 anos de idade. Está na Bíblia. Os fariseus, quando iam conversar com Jesus, falavam o seguinte para ele, presta atenção nisso, para você entender a cronologia da sua vocação. Quando os fariseus iam conversar com Jesus, eles falavam assim, como é que você fala que já viu Abraão? Você não tem nem 50 anos e não é profeta. Então tinha duas maneiras de uma pessoa falar que viu Abraão. Ou ele era profeta, ou ele tinha mais de 50 anos. Porque ele podia falar por experiência. Então a pessoa só é profeta quando ela não tem capacidade, nem experiência, nem competência para falar e revelar o que ela está falando e revelando. A revelação dela é por revelação, compromisso, intensidade, identidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque vai passar o tempo em que você vai achar que está ouvindo um profeta e você está ouvindo um ancião que aprendeu a linguagem profética, mas já não tem talvez mais revelação. Por isso que os nossos filhos é que profetizarão. E Deus levantou a casa de vocês aqui em Bragança para ser refrigério, suporte aos profetas dessa nação, aos jovens. Vocês vão ter que estar acostumados com muito movimento. Vocês não vão ter que poder ter apego, rigidez, controle. Vocês não podem se apegar a uma estrutura rígida. Ela tem que ser firme, consistente, mas não pode ser rígida. Ela tem que ser móvel o suficiente para que as pessoas possam encontrar um potencial ainda maior. Elas vão entrar com 10, vão sair com 1000. Amém, amados? E isso vai depender de ligações muito fortes. Pessoas que não têm que ficar se explicando umas para as outras.
Deixa Deus ministrar o seu coração. Pessoas que têm dúvida, mas não duvidam. Estou com a Lana, tem 38 anos. Até hoje tem muita coisa que eu não sei, nem entendo. Também a mulher não foi chamada para ser entendida. Ela foi chamada para ser conhecida. Tenha todas as dúvidas que você puder ter, mas não duvide. Nunca duvide de quem a pessoa é, o compromisso que você tem e o propósito que você cumpre. Ainda que você tenha dúvidas de como é que isso vai acontecer, o que vocês vão ter que fazer, o resto a gente acerta. Nós temos o resto da vida para tirar as dúvidas, mas em momento algum a gente pode duvidar. Um lugar de mobilidade, consistência, intensidade. E um lugar de liberdade. Um lugar de distâncias cada vez mais longas. Glória a Deus, amados. Estejam preparados para isso. A gente só pode ficar longe dos amigos. Os inimigos a gente tem que manter perto para ver o que eles estão fazendo. Aí quanto mais amigo a gente é, quanto mais intensa é a relação, quanto mais mobilidade a gente tem, maior a distância que a gente alcança. E quanto maior a distância, maior o trabalho que a gente realiza, com menor esforço. E para realizar trabalho, nós temos que começar a substituir esforço por distância. Amém? Entenderam a equação aí? Para realizar mais trabalho, eu não tenho que só investir no esforço. Eu também tenho que investir o quê? Na distância. Você aprendeu isso, me dá uma alavanca e um ponto de apoio, eu movo o mundo. Quanto maior a alavanca e melhor o ponto de apoio, menor o esforço para mover o mundo. Nós estamos investindo em esforço, em vez de aumentar o braço na alavanca. Glória a Deus, amados. Aleluia, acabou. Amém? Em nome de Jesus, um privilégio, uma alegria, gratidão pela paciência aí, pela amizade, pelo carinho, pelo afeto.